Boa noite. O Presidente da Câmara de Lisboa tentou pôr fim ao escândalo já conhecido como Medina Gate, com um rol de medidas para evitar que o envio de dados pessoais de ativistas para embaixadas se volte a repetir. Mas as críticas não se fizeram esperar. O anterior Governador Civil de Lisboa, António Galamba, diz que nada do que fez no passado permite que Medina sacuda água do capote. Aliás, Fernando Medina disse que o procedimento errado em vigor foi herdado do Governo Civil. Para corrigir o problema, extinguiu o gabinete de apoio à presidência e logo acabou com o lugar do funcionário que enviava os polémicos e-mails. Ainda exonerou o encarregado pela proteção de dados na autarquia. Mas em momento algum, Medina explicou se este encarregado sabia do procedimento que estava em prática há quase 10 anos no gabinete e que contrariava um despacho do anterior presidente e atual primeiro-ministro António Costa. Certo é que o caso, que expôs ativistas anti-Putin à embaixada da Rússia, abriu uma caixa de Pandora, cuja dimensão o autarca ainda não conseguiu explicar. Para já, sabe apenas dizer que de maio de 2018 até este ano, a Câmara violou a proteção de dados dos organizadores de 52 manifestações. Resta saber quantas mais vezes o fez nos restantes 6 anos, ainda por apurar. Esta é uma sensação de facada nas costas, porque tu pensas, eu estou a partilhar estes dados de boa fé com o Estado onde eu agora moro e sou cidadã, sou portuguesa. Quero assumir esse pedido de desculpas público por um erro a todos os sítios lamentável na Câmara de Lisboa, um erro que não podia ter acontecido. É uma mentira dizer que é um erro. É um procedimento que acontecia de uma forma corrente e em 2019 já falámos disso. Não vejo como é que possa haver responsabilidade política de algo que não passa do balcão da Câmara Municipal de Lisboa. É efetivamente lamentável, porque estar em causa num país democrático e livre, se for assim, direitos fundamentais das pessoas. Espero que as autoridades russas que receberam indevidamente os dados cumpram as leis internacionais de proteção de dados e, portanto, os apaguem. A reação do Ministro dos Negócios Estrangeiros deixou-me atónito. Não compreendo esta afirmação tão ingênua perante o Estado russo. O atual Primeiro-Ministro, que era Presidente da Câmara de Lisboa na altura em que este procedimento foi introduzido, em 2011, também tem a sua cota-parte de responsabilidade política ainda por assumir. Se me pergunto o que aconteceu no período em que eu fui Presidente da Câmara, não lhe sei francamente dizer, nunca ouvi que houvesse qualquer problema. O que é que fazem com os nossos dados? É que a Constituição da República Portuguesa e a lei não permite bases de dados de ativistas políticos. Não estamos só a falar de comunicar a potências estrangeiras ou órgãos de países estrangeiros. Estamos mesmo a falar sobre nós, ativistas portugueses, e o que é que fazem com os nossos dados? É que a Constituição da República Portuguesa e a lei não permite bases de dados de ativistas políticos. Só aqui temos 4 violações. Portanto, estamos perante uma violação de 80 milhões de euros. Uma semana de escândalos sobre a partilha de dados pessoais de ativistas exigia mais do que um pedido de desculpas. E Fernando Medina sabia bem a importância do momento. Vamos resolver o problema. Um problema a que a auditoria interna pedida pelo autarca deu agora dimensão e números. Entre 2012 e 2021, foram comunicadas 7.045 manifestações à Câmara de Lisboa, numa média de 3 a 4 por dia. A análise destas comunicações mostrou que 180 foram remetidas para embaixadas, 122 antes da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados e 58 depois. Ou seja, para o período de maio de 2018 a maio de 2021, foram considerados como tendo sido enviados dados pessoais em 52 dos processos. E um destes processos foi o que fez rebentar o escândalo.
5 dias depois de Alexei Navalny ser preso, uma ação coletiva em todo o mundo exige a libertação do principal opositor de Vladimir Putin. Em Lisboa, o protesto junta um pequeno grupo de manifestantes frente à embaixada russa. Entre eles estava Ksenia. Eu escrevi, foi enviado a partir do meu e-mail, esta informação para o e-mail manifestações.câmaramunicipaldelisboa.pt para informar à Câmara que íamos fazer esta manifestação no dia 23 de janeiro, que foi a data escolhida para a manifestação global. Em pleno confinamento, as dúvidas sobre as regras sanitárias levaram a ativista a insistir e a prestar especial atenção à corrente de e-mails trocados visível na resposta da autarquia. Eu estava atenta e eu lá vi que havia este PDF que demonstrava que todos os nossos dados tinham sido transferidos para a Embaixada e para o Ministério com os e-mails. Ministério dos Negócios Estrangeiros russo? Sim. O que é que pensou quando viu isso? Na verdade, o envio dos dados dos 3 ativistas foi feito para o consulado e para a embaixada russos. Da lista de destinatários constam várias entidades, incluindo o gabinete que integra todas as polícias do país e até o do primeiro-ministro. O e-mail vinha assinado pelo coordenador do Gabinete de Apoio à Presidência. António Santos era o responsável pela organização das manifestações na Câmara Municipal de Lisboa e é o nome que aparece em várias respostas a comunicações de protestos enviadas à autarquia. É uma das 2 baixas, neste caso, como coordenador do gabinete agora extinto. O atual Gabinete de Apoio à Presidência será extinto, passando as suas competências restantes para uma nova divisão municipal, com a denominação de Divisão de Expediente. Irei propor ao Executivo da Câmara Municipal de Lisboa a exoneração do encarregado de proteção de dados e coordenador da unidade de projeto para a implementação do Regulamento para a Proteção de Dados. O funcionário exonerado era o responsável máximo na Câmara pela proteção de dados. Fernando Medina responsabiliza assim Luís Feliciano pela falha grave e António Santos por ter desrespeitado um despacho escrito em 2013 pelo anterior presidente da autarquia. Após a extinção dos governos civis e com a transição das manifestações para a área de competência das câmaras municipais, o atual primeiro-ministro, então autarca, deu ordem para que as comunicações fossem apenas reencaminhadas para o Ministério da Administração Interna e a PSP. Houve, de facto, reiterados incumprimentos das ordens expressas, textuais. Se no aviso de 2012, no despacho de 2012, era claro o procedimento, em 2013 ainda se tornou muito mais claro. Ainda bem que outras ativistas estão a levantar o assunto agora, estamos solidários com eles, mas também estamos muito conscientes que em 2019 ninguém falou do assunto como é que deveriam ter falado. Já nessa altura, o Comitê de Solidariedade com a Palestina pediu explicações à Câmara Municipal de Lisboa por os seus dados terem sido partilhados com a Embaixada de Israel, após um protesto frente ao Coliseu dos Recreios, onde nessa noite atuava o brasileiro Milton Nascimento. Esta concentração não foi em frente à Embaixada de Israel e foi por uma ação de sensibilização para tentar convencer um cantor brasileiro a não cantar em Israel. A resposta da Câmara vinha assinada pela assessora de comunicação de Fernando Medina, que justificava o procedimento como prática habitual. Ou seja, sempre que um país é visado pelo tema de uma manifestação, a sua representação diplomática no país é igualmente informada. Eram ainda dados outros exemplos, como o de um protesto do Grupo de Apoio ao Tibete, em que, nesse caso, tinha sido informada a Embaixada da China. Não se entende que haja toda uma estrutura que devia ter sensibilidade política e que durante anos e anos deixou que uma prática absolutamente ilegal se perpetuasse. Não houve percepção relativamente a do problema da violação dos dados pessoais. Há incumprimento da Diretiva de 2013, aliás, há o incumprimento da Diretiva de 2013 e até há o incumprimento da 2012. Pensa que este caso é tão grave que não pode de maneira nenhuma ficar só ao nível de
identificar um bode expiatório de extração administrativa pura e simples. Não se detectaram razões de existência de indícios de dolo. Não foi por nenhuma maldade, nem nenhuma má intenção, mas simplesmente pela desvalorização de um processo que é de simples comunicação, que era receber, digitalizar, remeter, sem a consciência aliás, da infração do normativo em vigor. Porquê que, portanto, este procedimento foi introduzido em 2011? Tanto mais que ele não era prática dos governos civis. Eu ouvi o último governador civil de Lisboa, António Galamba, dizer que isso nunca foi prática. Portanto, porquê que de repente, em 2011, foi introduzido este procedimento? Isto tem que ser escalpelizado. Fernando Medina garante que, afinal, o envio de dados pessoais dos organizadores das manifestações para as embaixadas já era prática habitual no Governo Civil de Lisboa. Durante a conferência de imprensa, o autarca entregou esta prova aos jornalistas, uma comunicação enviada em 2011 pelo então Governador Civil. O socialista António Galamba enviou ao Primeiro-Ministro o nome do promotor de uma manifestação contra o Estado de Israel. Este e-mail foi depois reencaminhado para a embaixada em causa. Em reação, António Galamba diz ao 6 às 9. Nada no passado em que tive responsabilidades no Governo Civil de Lisboa permite sacudir a água do capote. Alexandra Correia ficou incrédula quando soube que os dados do Grupo de Apoio ao Tibete também tinham sido enviados para a Embaixada da China. À memória da ativista veio então um episódio em 2015, à porta de casa. Falam que os dados foram partilhados relativamente à ação ocorrida a 25 de abril de 2019, mas quem é que não nos diz que já anteriormente essa partilha não era realizada? Pelo menos durante um fim de semana, sábado e domingo, de manhã até à noite, eu tive lá um senhor, chinês, vestido de preto, às vezes colocava os seus óculos escuros, outras vezes retirava, a falar ao telefone, a fumar imenso, de manhã até à noite. A vigiar a sua casa? No passeio em frente. E não foram os únicos. Também os ativistas ucranianos falam de ameaças. Foram mais de 100 manifestações durante estes 7 anos, principalmente em frente da Embaixada Russa. Sempre recebemos depois nas redes sociais das pessoas que parece que estão cá, porque às vezes é difícil identificar quem está a escrever, ameaças e ameaças até morte. Já tivemos cá exemplos quando os ativistas ucranianos foram mesmo encontrados na rua e agredidos fisicamente. Estamos a falar, no caso da Rússia, de um regime que não apaga dados, apaga, envenena, assassina os opositores. E não só em território russo, como no exterior. Também Luís Batista ficou preocupado nos últimos dias. O ativista foi um dos promotores que organizou, no início deste ano, frente ao Consulado de Espanha, uma ação em solidariedade com o rapper catalão Pablo Hasél. Já enderecei um e-mail ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, neste momento a solicitar informações sobre a quem é que foi dado a conhecer esses promotores. O apelo que fizemos à Câmara Municipal de Lisboa para que imediatamente e com toda a prioridade e urgência fizesse um levantamento e informasse as pessoas, trabalhasse com elas medidas de proteção. Seguindo a proposta da Amnistia Internacional, solicitei à Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna a realização da avaliação de segurança, assim o pretendam, a todos os cidadãos cujos dados foram enviados a embaixadas estrangeiras. Apesar das medidas de mitigação tomadas agora, já em janeiro, Ksenia tentou, sem sucesso, denunciar o caso. Um dos jornalistas falou sobre a manifestação e eu contei lá que foram partilhados os nossos dados, foram enviados para a Embaixada e para o Ministério. Quem foi esse jornalista? Eu não quero falar do nome porque também não sei se é correto. Foi uma conversa por troca de mensagens e depois... Mas pode-nos dizer qual era o meio? Televisão? Isto foi público. No dia da manifestação, o jornal tinha apenas uma caixa de texto a dar conta do protesto em Lisboa. Ao 6 às 9, o diretor do Público reconhece que houve um erro de avaliação por parte do jornalista. Destaca ainda que a informação da partilha de dados nunca chegou aos editores ou à coordenação.
e que a ativista não voltou a contactar o jornalista, que entretanto já não trabalha na publicação. Fartos de esperar por respostas da autarquia, os ativistas russos optam então por falar com os advogados e apresentar queixa. Estes ilícitos, que estão especialmente agravados, dão origem a penas de 8 anos de prisão, pena de prisão, e 1.200 dias de multa. Mas nós podemos também estar perante um ilícito previsto no Código Penal, artigo 192, que é devassa da vida privada. Portanto, se estivermos perante uma devassa da vida privada, é mais um ano de prisão aplicável ao autor do ilícito. Contactada pelo 6 às 9, a Comissão Nacional de Proteção de Dados confirma que recebeu uma única queixa que teve entrada no dia 19 de março. No dia 21 foi aberto processo de averiguações para investigar a situação exposta. Nesse sentido, não foi reencaminhada a queixa para o Ministério Público. Agora, este e todos os 52 casos detectados pela auditoria pedida por Fernando Medina seguem para o Ministério Público. Sem responder a perguntas sobre a recandidatura que ainda não anunciou, o autarca socialista procurou encerrar a crise, ainda que persistam muitas dúvidas no ar, como a de saber porque escapou este caso tão grave a uma auditoria externa que visou 800 processos críticos da Câmara que foram adaptados para cumprirem as novas regras de proteção de dados. Este em concreto não foi. E é uma falha.